Na edição de hoje falaremos um pouco sobre combinações com a cor laranja. A gente já tem aqui um vídeo que fala especificamente sobre a combinação de cores com o azul e com o vermelho, que são duas cores bem clássicas e que as pessoas gostam muito de utilizar. E hoje a gente trouxe o laranja, porque, como a gente já falou em programas passados, o laranja é a cor que promete ser tendência para 2026. Então, para a gente já ir se atualizando e você já ir pensando nas combinações para o ano que vem, a gente vai trazer combinações com o laranja. O tom de laranja específico que vai ser a tendência, que promete ser a tendência para 2026, é aquele tom de laranja queimado. Então, não é aquele laranja muito vibrante, muito acentuado. É aquele laranja mais fechado mesmo. E com ele dá para fazer diversas combinações bem interessantes. O laranja, ele é uma cor que fica entre o rosa e o vermelho. Então, por ele ser uma cor irmã do rosa e irmã do vermelho, ele fica muito bonito com ambas as cores. Então, você combinar um tom de laranja queimado ou até outros tons de laranja também, porque a expectativa é que seja esse tom de laranja queimado. Mas, como o mercado da moda ele é muito amplo, acaba que vai surgindo outras variações da mesma cor. Então, esses tons de laranja, eles ficam muito bonitos com o rosa e também é mais fácil de combinar porque são cores muito próximas. Então, o laranja ele vai ficar bem com o vermelho e com o rosa, porque são duas cores bem próximas e dá para montar várias combinações bem interessantes. Principalmente se for para eventos durante o dia, porque fica mais vibrante e fica muito mais atrativo diante dos olhos, porque tem muito isso da psicologia das cores que a gente já falou aqui. Então, o laranja com o vermelho e com o rosa é uma aposta bem legal, que é a combinação análoga chamada, que a gente já tem aqui uma aula que fala especificamente sobre a combinação de cores, das cores no geral, no caso. E ele fica muito bem com essas duas cores. Outra combinação que fica bem legal, mas que você tem que tomar muito cuidado, é com as cores neutras. Porque às vezes a gente pensa assim, combinação com as cores neutras vai ficar legal com tudo. Mas às vezes você tem que pensar se vai realmente transmitir aquilo que você quer. Por exemplo, o laranja, ele fica muito bem com o branco. Mas será que você quer chamar a atenção? Porque o laranja, apesar dele ser essa cor mais fechada, ele acaba sendo um pouco chamativo. E como a gente já falou aqui, o branco ele é uma cor muito vibrante. Às vezes, pela ausência de pigmento, as pessoas acham que o branco não é uma cor chamativa, mas na verdade é. Por exemplo, as pessoas da área da saúde, elas usam muito branco. Então, geralmente tem aquele look todo branco. Não chama muita atenção? Pois é, porque o branco ele é uma cor muito brilhante mesmo, ela chama muita atenção. Então, você tem que tomar muito cuidado em combinar certas cores com o branco. E o laranja é uma delas, porque o laranja ele é chamativo, querendo ou não, apesar dele ser esse tom mais fechado, ele é chamativo. Então, se o seu intuito não é chamar tanta atenção, é um visual mais discreto, muitas das vezes até mais casual, o branco, nesse momento, não vai ser uma boa aposta. Ainda mais em grandes quantidades, por exemplo, uma calça branca e uma blusa laranja. Essa combinação fica muito bonita, fica muito elegante, mas se você é uma pessoa mais discreta, às vezes é um evento que você não quer chamar muita atenção, então essa não vai ser uma boa aposta. Então é legal que você combine o laranja com outras cores mais discretas, por exemplo, o preto. O preto com laranja, aí sim fica discreto. Porque o preto, apesar dele ser uma cor mais elegante e ser uma cor que acaba chamando um pouco de atenção, justamente porque se destaca muito das outras e também porque muita gente usa, o laranja com o preto não vai pesar tanto, que já é o contrário do branco. O branco com o laranja ele realmente vai pesar bastante o visual. Então, para quem não gosta de chamar atenção, não é muito recomendado. Você também tem que tomar cuidado com as cores opostas, aquelas combinações opostas. Esse tipo de combinação segue o mesmo exemplo do branco, também chama muita atenção. Então, o laranja com azul vai ficar chamativo, que segue a mesma linhagem do verde, do amarelo. Apesar do laranja ser próximo do amarelo, ele não segue aquele mesmo padrão do rosa e do vermelho, de ficar mais discreto, ficar um visual mais harmônico. Ele vai ficar muito mais chamativo, assim como o branco também. Então, você tem que pensar primeiro a ocasião, se você realmente quer um visual mais chamativo, se você quer usar um pouco mais nas cores. Também tem a questão da estampa, se você não quer que
pese tanto, você pode usar uma estampa que tenha menos laranja ou menos da outra cor que você pretende combinar. Também tem muito disso. O laranja, de todas as cores, ele é a cor que fica mais bonito em estampas porque ganha um destaque e combina com a maioria dos tons de pele. Então não fica uma coisa que não tem uma estrutura na peça. As roupas laranja, você também tem que se atentar muito à questão da modelagem, porque já é uma cor que chama uma atenção a mais. Então você tem que pensar também na estrutura da peça e da modelagem também. Então, quer uma modelagem mais fluida ou mais apertada, mais justa, você tem que pensar nesses detalhes também. As modelagens mais fluidas no laranja, elas tendem a chamar mais atenção, principalmente em tules, aqueles vestidos mais longos que têm uma certa fluidez. Esse tipo de modelagem no laranja, ele tende a chamar mais atenção. Então é interessante que você tome cuidado nisso também. Mas caso você queira combinações mais discretas, opta pelas cores neutras. Então o laranja ele fica muito bem com a nossa cor de 2025, que é o marrom, tons derivados como o bege. O preto, como eu já falei, ele também fica muito elegante com o cinza, só basta saber combinar. O cinza ele é uma cor meio esquecida, principalmente quando se trata de combinar com alguma outra cor colorida. Sempre quando a gente fala em cores, a gente pensa em combinar ou com preto ou com marrom, porque é mais fácil e, como eu falei, não tem aquele risco de chamar a atenção demais e ficar um look brega, como as pessoas gostam de falar. Mas para isso não acontecer, é só você tomar cuidado. Então o cinza, ele também é uma boa aposta. Para também não sair do óbvio, né? Porque muita gente já usa preto, então às vezes você quer se destacar, mas ao mesmo tempo não quer chamar muita atenção. A gente quando vai montar um look, a gente tem muito disso, de querer ser diferente das outras pessoas, mas ao mesmo tempo não querer chamar muita atenção. Isso acontece bastante. Então para evitar esse tipo de erro, é interessante que você também pense nisso, na combinação de cores. E é por isso que o círculo cromático existe. Existe a combinação análoga, que é aquela onde você junta cores próximas. Então, o que você vai encontrar próximo do laranja é o vermelho e o rosa, mas também tem cores mais opostas, mais distantes. Então, você vai encontrar o verde, o azul e também tem as cores em triângulo, ou seja, você vai pegar uma cor do lado, do outro lado. O círculo cromático, ele tem essas combinações. Então é interessante que você também estude ele, porque te ajuda não só com o laranja, que é uma cor mais difícil, quanto para outras cores também, caso você tenha dificuldade. Uma dica legal na hora de combinar laranja, ainda mais se você é uma pessoa que não usa tantas cores, e também o laranja ele é uma cor que não é tão usável, digamos assim, as pessoas não têm tanto costume de usar laranja, e vai ser a cor da temporada, é legal que a gente comece a usar o laranja. E como é que eu faço para começar a usar o laranja, sendo que eu sou uma pessoa que não é habituada a esse tipo de cores? É você começar a usar aos poucos. Às vezes a gente limita muito o look em si ao vestuário, só aquela roupa. Mas você pode dar um toque de cor na bolsa, no sapato, nos acessórios, em coisas cabíveis, em coisas fáceis. Então, se você quer começar a usar um pouco mais de cor, principalmente o laranja, começa dessa forma, aos pouquinhos, como se você tiver dificuldade de usar peças com muito laranja, usa ela estampada que tem outra cor junto. Começa a usar também em peças menores, então se você não tem costume de usar o laranja, você não vai começar usando na calça, por exemplo, não vai começar usando numa saia, que tem muito tecido, que a cor vai ficar muito visível. Começa a usar na blusa ou na bolsa, nessas partes da roupa que são mais discretas, porque aí você começa a gostar da cor. Ninguém nasce gostando de tudo e é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Outra dica legal também é usar aquela cor em modelagens que você já tem costume e que você gosta, porque às vezes sempre fica em alta uma cor e uma modelagem, um estilo de blusa. Então, às vezes, você já não gosta da cor, você já não tem costume de usar e a modelagem ainda é totalmente fora do seu contexto, do seu habitual. Então, vai fazer com que você queira usar menos ainda. Então, você pode fazer essa troca. Ao invés de usar tudo que está em alta, você começar aos poucos. Então, eu quero começar a usar mais laranja. Então, comece com modelagens que você gosta, com peças que não chamem tanta atenção. Você também não precisa começar a usar o tom mais exagerado, o tom mais chamativo de laranja que existe. Não precisa. Você pode usar um tom mais discreto,
um tom mais fechado, mais clarinho, ou algum tom que seja parecido com alguma cor que você gosta, porque, por exemplo, no círculo cromático, quando a gente fala de cores, a gente fala muito dele porque ele é o caminho mais fácil para estudar as cores, porque você tem todas as cores no seu campo de visão, e ele é muito mais prático para estudar as cores, principalmente para quem está começando a combinar roupa agora. Então, caso você não tenha o hábito de conhecer, o hábito de usar, eu acho interessante que vocês comecem a usar o círculo cromático, porque ele te ajuda bastante na combinação de cores, porque você tem no campo de visão todas as cores e já dá para fazer combinações. Como as cores ficam muito próximas uma das outras, e em vários tons também, já fica ali meio que combinações prontas, então você já tem mais ou menos noção do que vai usar. Então, no círculo cromático você vai perceber várias cores que são próximas do laranja. Então você pode começar a usar uma cor próxima, numa modelagem que você gosta, usar em peças menores. Tudo isso são caminhos fáceis e caminhos simples de começar a usar uma coisa que você não tem costume, mas quer começar a usar, porque afinal todo mundo acaba se rendendo um pouquinho às coisas que estão em alta. Muita gente não gostava do marrom e de tantas pessoas usarem, começaram a se adaptar e começaram a conhecer melhor a cor, porque às vezes a gente não gosta de uma cor quando ela não está em alta, ninguém está usando, às vezes não tem tanta variedade de peças assim. E quando ela fica em alta, você começa a conhecer melhor. Por isso que as tendências da moda, elas são importantes, para que cada cor, cada estampa tenha o seu destaque ali e você comece a gostar de usar mesmo. Moda é muito gosto, então você tem que estudar, ver se combina com você, modificar uma coisinha ou outra, porque a gente nunca consegue usar aquela cor, aquela tendência igual um copia e cola, igual tá todo mundo usando. Você sempre tem que adaptar para o seu estilo, para também não ser uma coisa muito fora da sua realidade, porque aí deixa de ser você. E moda também é muita identidade. Então a gente também tem muito isso de começar a se antenar nas tendências para que fique tudo muito mais fácil. E é por isso que existe o nosso programa, que eu trago todas as tendências que estão em alta e também algumas diquinhas extras que eu acho que toda mulher deveria saber para ficar mais fácil, porque às vezes a moda não é muito prática, principalmente para a gente que não tem muito tempo de estar escolhendo roupa. Por isso que existe todas essas coisas que a gente já falou aqui. O guarda-roupa em cápsula, que deixa tudo mais organizado. O círculo cromático, que te ajuda com as cores, que ainda é uma dificuldade de muita gente. Por isso que as cores mais vistas e mais usadas é o preto, essas cores neutras, porque são mais fáceis. O excesso de cor, às vezes, acaba amedrontando as pessoas. Então, fica difícil de usar. Então, o círculo cromático está aí para te ajudar. E também a combinação dessas tendências que estão em alta servem para ajudar a gente na hora de se vestir e também ficar um pouco igual e um pouco diferente de todo mundo. E as dicas foram essas. Espero muito que tenham gostado do programa de hoje. Espero muito que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o laranja, que é uma cor que promete ser a tendência para 2026. E quem sabe a gente não vê muita gente usando laranja por aí. E é isso. Um beijo, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!